Tudo bem, queridos? Tudo na bênção? Se coloque em pé no seu lugar, só mais um pouquinho. Eu creio que Deus quer falar com você hoje poderosamente. Porque enquanto eu estive preparando essa palavra, nossa, como Deus falou comigo. Como Deus ministrou no meu coração. Como Deus falou profundamente na minha vida. Eu creio que Ele vai falar também. Essa é a primeira vez que eu vou pregar sobre esse tema. E eu creio que tem algo especial para nós nessa noite. Eu creio que Deus quer nos preparar para algo maravilhoso. Eu creio que Deus está levantando uma igreja forte, queridos. Uma igreja poderosa, uma igreja que não teme o que vai acontecer e nem o que está acontecendo. Eu creio que Deus está revestindo a igreja nesse tempo. Está colocando vestes brancas, vestes novas, vestes alinhadas, longe do pecado. Você crê nisso? Fala para o seu irmão, Deus está vestindo em você um vestido de noiva. Mesmo que ele seja homem, pode falar. É estranho ouvir isso, né? Homem, mas pode falar. Deus está colocando um vestido de noiva em você, rapaz. Aleluia. Senhor Jesus, Tu és o dono do universo. Tu és o dono de todas as coisas e eu Te adoro, Pai, nessa hora. Quero clamar ao Senhor, ó Pai, pela Tua mão de poder e pelo poder de convencimento do Teu Santo Espírito, que sopra e que movimenta e que transforma, e a Tua palavra que é uma espada que entra e modifica as coisas. A Tua palavra é aquela que consegue separar, ó Deus, o que é certo do que é errado em nossas vidas. A Tua palavra é o que muda, é o que causa uma metanoia em nossas mentes. É o que causa exatamente, ó Deus, a diferença, ó Deus, entre o mundo e entre estar Te servindo. Nesse instante, aplica ela em nossa vida, Pai. Nesse instante, estamos com os nossos corações abertos. E eu quero afugentar desse ambiente todo espírito de distração. Eu quero afugentar desse lugar todo espírito que tampa os ouvidos. Ó Deus, nessa noite é uma noite de preparação. É uma noite em que o Senhor está colocando vestes novas na Tua igreja. E eu quero Te pedir, ó Deus, que nesse instante nada venha impedir com que a Tua palavra chegue aos ouvidos dos Teus servos. E haja mais do que ouvir, haja o praticar e o aplicar em suas vidas e em suas atitudes, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor, dono da honra e da glória. Fique em pé ainda. Eu fiquei em pé o culto todinho, eu toquei e vou ficar que vocês vão ficar em pé comigo até o final. O que vocês acham? Ninguém gostou disso, né? Estou brincando, queridos. Eu vou falar sobre arrebatamento. E eu quero que vocês recebam isso que eu vou falar para vocês agora, de uma maneira diferente. Deus está buscando uma igreja em Ezequiel capítulo 2. Deus pediu a Ezequiel para ficar de pé. Logo quando Deus estava instituindo aquele profeta em Israel, que era uma cidade, naquela época estava assolada. Ele era um dos exilados. Foi no mesmo tempo de Daniel. E não estava nada diferente de como está hoje. Um povo rebelde, um povo que não queria ouvir a voz de Deus. O povo estava simplesmente longe da verdade. Não queriam mais saber da verdade. Andavam relaxados. E Deus pediu para Ezequiel se colocar em pé. Falou assim para ele: se coloque em pé, que eu vou colocar o meu espírito em você e você vai falar. Se coloque em pé, que eu vou colocar o meu espírito em você e você vai ser usado por Deus. Se coloque em pé, porque eu não vou deixar mais você ficar sentado, relaxado, de boa, na tranquilidade. Eu vou deixar você cheio de autoridade para poder falar,
Se coloque em pé, porque o meu Espírito vai entrar em você. E a partir de agora, você já não vai ser mais o mesmo. Você era de um jeito e vai ser de outro. Você falava uma coisa e vai falar outra. Você pensava uma coisa e vai pensar outra. Você via com seus próprios olhos, vai começar a ver com os olhos do Pai. As coisas que você tocar, será abençoado. Está escrito no capítulo 2 de Ezequiel, que mesmo que ele passasse por escorpiões, por cobras, ele ainda continuaria falando de pé, porque o meu Espírito estaria nele. Por isso eu agora ministro o Espírito, entra agora na sua vida. Ministro sobre a sua vida o Espírito Santo que transforma, que muda, o Espírito Santo que causa diferença, que separa o mal do bem. Ministro agora o Espírito que entra aqui, você que está em pé, você que crê, você que está em pé, o Espírito está entrando na sua vida agora. Você não vai ser mais o mesmo. A partir de hoje, a sua vida vai ser diferente. Deus vai começar a te usar para falar. 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 Deus vai começar a te usar para curar. Deus vai começar a te usar para curar. Deus vai começar a te usar para falar com outras pessoas. Deus vai começar a te usar nessa cidade. Deus vai começar a usar suas finanças. Deus vai começar a usar você como servo de Deus. No seu trabalho, nos 7 montes. O Senhor vai atingir os 7 montes através da sua família, da sua boca, da sua mente, do seu olhar, das suas atitudes. O Espírito Santo vai agir em você. Em nome de Jesus, está sobre ti essa palavra. Está sobre ti essa palavra. Amém. Pode se assentar no seu lugar, querido. Aleluia. Você acredita em arrebatamento? Quem acredita no arrebatamento? Sabe o que é isso? Em relação ao arrebatamento, tem 4 grupos de pessoas. Os que nunca ouviram falar sobre o arrebatamento. Os que ouviram falar, mas não creem no arrebatamento. Aqueles que já ouviram, creem, mas não estão preparados para o arrebatamento. E o 4º grupo é aqueles que já ouviram falar no arrebatamento, creem e estão se preparando para ele. João, capítulo 14, de 3 a 6. Diz assim, Jesus falando aos discípulos: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé é a boca das pessoas que têm dúvida em relação a isso. Muitas pessoas estão andando errantes por aí, não sabem para onde vão, encontram uma igreja, acha legal estar ali, mas ainda não sabe o que vai acontecer e o que está esperando. E Jesus nos deixou uma promessa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Na primeira vinda do Senhor, Ele veio para redimir a alma, mas na segunda vinda, vai vir para redimir o corpo. Na primeira vinda Ele veio como uma criança, na segunda vinda Ele vai vir montado num cavalo de guerra. Na primeira vinda Ele virá na primeira vinda Ele veio como criança, e na segunda virá como Rei dos Reis, queridos. Na primeira vinda Ele veio montado no jumentinho, na segunda virá num cavalo de guerra. Na primeira vinda veio como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vinda virá como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda os homens o mataram, na segunda vinda muitos morrerão. Na primeira vinda veio para edificar a igreja, na segunda vinda virá arrebatar a igreja. Crendo você ou não, Jesus vai voltar. Nesse primeiro grupo de pessoas que nunca ouviu falar sobre isso, que nunca ouviu falar em arrebatamento, existem missionários por aí que dão as suas vidas para levar a palavra para essas pessoas. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu missionário, e ele falava isso, que ele é um missionário itinerante, ele não fica muito tempo num lugar só, e ele estava falando sobre os isolados, que o desejo do coração dele é ir para os isolados, que ele tem vontade de ir aos isolados. Os isolados são uns índios, que ninguém, absolutamente ninguém pode chegar lá. Aqui no Brasil tem alguns índios isolados. Ninguém, absolutamente ninguém. O desejo do coração desse missionário é levar a palavra até essa pessoa. Levar a esperança, anunciar o reino, falar da segunda vinda de Jesus para essas pessoas. Tem missionários que estão aí por aí fazendo isso e estão entregando as suas vidas para continuar falando desse amor e pregando esse reino. Enquanto aqui no Brasil muitos missionários estão confortáveis em seus ar-condicionados, sentados em seus bancos, muitos missionários por aí estão em lugares terríveis como o Senegal, como o Afeganistão, lugares onde, como o Estado Islâmico, missionários como na China, como na Coreia, estão morrendo por amor a Cristo, para pregar a palavra, para anunciar a segunda volta de Jesus. O segundo grupo de pessoas já ouviu falar em arrebatamento, mas não crê. Esses estão espalhados em toda parte. Aqui em Palmas tem milhares desses. Já ouviu falar em arrebatamento, sabe de Jesus, sabe da verdade, mas fica por aí. E Deus levantou pessoas como eu, evangelistas, para poder levar o amor de Deus a essas pessoas. Deus levantou a igreja nesse tempo para poder anunciar essa verdade a outras pessoas. E é para isso que eu existo, queridos. É para pregar o reino de Jesus e anunciar a segunda vinda do Senhor. Para o terceiro grupo de pessoas que já ouviu falar, crê, mas não estão preparados para o arrebatamento, esses estão dentro das igrejas, brincando, tratam como um clube social, vivem como se não fossem morrer, estão embebecidos de soberba, achando que serão salvos por estar vindo à igreja. Fica por aí e continua vivendo as suas vidas. O quarto grupo de pessoas é aqueles que já ouviu falar, crê e estão se preparando. Essas pessoas também estão dentro das igrejas. Se diferem das outras, porque elas buscam mais. Elas querem a presença de Deus. Elas não estão nem aí para o que estão pensando dela. Ela não importa se vão chamar ela de ridículo, se ela botar um chapéu,
um colete, um bornal escrito semeador, uma máscara de teatro no rosto e sai na rua anunciando esperança, entregando paz, Jesus às pessoas. Um pastor amigo meu perguntou para mim: cara, você já tem quase 40 anos, você não tem vergonha de fazer isso não? Eu saio caracterizado na cidade, queridos, anunciando Jesus, às quartas e às sextas-feiras, levando a palavra às pessoas. Logo pela manhã, bem cedo, eu vou no centro comercial da JK. Essa semana agora eu estive pela segunda vez na Avenida Tocantins, falando de Jesus às pessoas, a frase dessa semana agora foi: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu fico anunciando, falando as palavras de Jesus às pessoas. As pessoas estão tão sedentas, carentes, precisam tanto de ouvir, E aí, esse pastor olhou para mim e perguntou se eu não tinha vergonha de fazer isso. Eu olhei para ele e falei: eu tenho vergonha de ouvir você me perguntando isso, cara. Sabe por quê? Porque enquanto você está aí olhando e criticando a mim, eu estou me preparando para Jesus voltar. E eu quero levar muita gente. Eu quero anunciar essa verdade a outras pessoas. Eu não quero ficar calado. Eu não posso ficar calado. Eu não posso trabalhar num escritório do lado de uma pessoa 10 anos sem falar uma vez sequer de Jesus para ela. Eu não posso ficar, me achando um pouco melhor porque eu sou crente. Eu tenho que fazer alguma coisa. E o símbolo da minha humildade seria, no mínimo, amar essa pessoa que está aí fora. Um mínimo. Eu acho que Jesus e Deus é o mínimo que Ele espera de você. O mínimo que você anuncie essa verdade a outras pessoas. Mas olha, os que estão se preparando são diferentes, são cheios de amor. Nos seus olhos há perdão, na sua boca tem palavra de salvação. As suas atitudes exalam um cheiro diferente. Quando você anda, as pessoas falam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Em suas palavras tem testemunho. E Deus quer levantar uma igreja assim nesse tempo. Uma igreja que está esperando Jesus voltar segundo após segundo. Uma igreja que não se cala diante do diabo. Uma igreja apostólica. Você sabe o que significa apostólico, queridos? Enviado. Olha para o seu irmão e fala: você está enviado. Enviado ao quê, meu irmão? Não é desviado não, é enviado. Você foi enviado a pregar o amor de Deus às pessoas. Você foi enviado para ser um exemplo dentro de Palmas. Você está sendo enviado para ganhar e influenciar essa cidade. Você está sendo enviado para ser uma pessoa diferente, para ser alguém que vai declarar o amor dele a outras pessoas. Você está sendo enviado para exalar cura, decretar libertação. Você foi enviado para propagar o reino e a segunda vinda de Jesus. Você foi enviado para ser modelo de Deus, de família, de respeito, de responsabilidade, de honestidade. O Senhor te enviou para ser servo. O Senhor te enviou para ser cheio. O Senhor te enviou dentro dessa cidade, ou aonde quer que você seja, para ser exemplo para os seus filhos,
para ser um pastor dentro da sua casa, para amar a sua esposa e respeitá-la, para amar os seus filhos e corrigi-los e amá-los e servi-los e tratá-los e fazê-los crescer na graça e no conhecimento. Você foi enviado para ser boca de Deus no seu trabalho. Você foi enviado para ser cheio do Espírito Santo aonde você andar, meu irmão. Você foi enviado para ser usado por Deus. Você não foi enviado aqui para ficar de boa na tranquilidade. Você foi enviado para ser diferente. Recebe isso em nome de Jesus. Alguém perguntou sobre... Chegou para Jesus e perguntou: Jesus, quando? Quando seria a sua vinda? Jesus respondeu, Marcos capítulo 13, versículo 32 e 33. Marcos capítulo 13, versículo 32 e 33, diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Eu quero trazer-lhes uma revelação em torno disso. Eu creio que isso que Jesus falou para quem não era salvo, para quem não foi salvo ainda. Jesus vai avisar os servos dele. Amós, profeta de Deus, Amós, ô profetinha cheio do poder, é isso aqui. Eu gosto demais de Amós. 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não estava falando de nós, queridos. Jesus não estava falando de nós quando ele respondeu essa pergunta. Para quem está esperando, para os escolhidos, Deus vai revelar. Deus vai falar para essas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus conhece os seus filhos, queridos. Deus conhece os seus filhos. Quem recebeu a coroa da vida tem uma identidade. Quem recebeu a coroa da vida tem uma identidade espiritual. Você está ouvindo o que eu estou falando? É reconhecido no reino espiritual. Não é um comum, queridos. Anda com a cabeça erguida, tem coragem. Não é frouxo e fica reclamando da vida, não. Ele é diferente. Anda cheio do Espírito Santo, tem revelação, tem autoridade, tem ferramentas espirituais, que são os dons do Espírito. Suas vestes são brancas, não são manchadas e nem sujas de pecado. Esses são os escolhidos, queridos. E Deus vai revelar para esses. Aconteceu uma história no Velho Testamento, que um anjo destruidor lá no Egito, à meia-noite ia passar, ia pegar, ia matar todos os primogênitos. O que aconteceu? Deus avisou para que eles passassem sangue nos umbrais. E aí, quando o anjo destruidor passasse e tivesse ali sangue nos umbrais, ele não ia matar, porque sabia que ali tinha um israelita. As 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saí-lhe ao seu encontro. As noivas sabiam que ele vinha. À meia-noite termina o dia e começa outro dia. Nós vamos saber a hora e o dia. Deus vai revelar.
mas precisam ter características de escolhidos. Precisa ter características de quem tem visão e quem tem revelação. Tem que andar cheio do Espírito. Não pode andar na mornidão esperando o tempo passar, vivendo como se os dias não tivessem fim. Hoje o tempo está tão rápido, queridos. O tempo está tão rápido, está tudo correndo. As pessoas não têm tempo mais para nada. Jesus respondeu aqui, quais seriam os sinais desse tempo? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 24. Olha Jesus falando aqui os sinais de quando é que seria. E estando assentado no Monte das Oliveiras, 24, versículo 3 a 13. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? Você entende o que eu estou te falando? Oh! Você pode testemunhar que isso tudo já está acontecendo. Não é verdade? Isso foi profetizado há 2000 anos atrás pela boca de Jesus, e agora está acontecendo. E como as pessoas estão em relação a isso, queridos? Vou te falar. Veja bem como elas estão. Veja bem como elas estão. Profeta, apaga essas também, por favor. Pedro, apaga em cima. Tem gente que está no escuro, queridos, vivendo na escuridão, achando que estão vivendo na claridade. Tem gente que não consegue enxergar, não sabe para onde vai. Está vivendo uma vida buscando seus interesses, buscando as suas vontades, buscando aquilo que é o bem para elas mesmas. As pessoas, quando elas estão acostumadas com a escuridão, sabe o que acontece? Quando elas estão acostumadas com a escuridão, logo logo elas começam a enxergar um pouco mais. E aí elas acostumam. Porque no escuro os olhos começam a se adaptar também. E assim estão muitas pessoas hoje, vivendo na escuridão, tentando adaptar a sua visão, colocar o que Jesus tem ensinado numa caixinha, colocar a vida espiritual numa caixinha, tentando encontrar uma saída para as coisas, buscando as suas vontades, os seus próprios interesses, buscando, trabalhando, correndo atrás do dinheiro, fazendo tudo para poder ver se consegue viver um pouquinho melhor, fazendo de tudo para ver se consegue ter um pouco de conforto,
fazendo de tudo, para poder ser um pouquinho respeitado. O que acontece é que a maioria dessas pessoas estão cegas e não conseguem ver que Jesus está às portas e que é preciso fechar os nossos olhos carnais para enxergar espiritualmente, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Você não vai conseguir ver a luz no fim desse túnel enquanto você estiver enxergando só aquilo que agrada a você. Quando você começar a enxergar com olhos espirituais, aquela pessoa que te ofendeu, você vai perdoar de primeira. Quando você começar a enxergar com olhos espirituais, você consegue andar no escuro, porque o Senhor carrega você em seu colo. Quando você começar a enxergar com olhos espirituais, não tem nenhuma tribulação que vai te parar, não tem nenhuma luta que vai fazer você frear a sua carreira ministerial, que vai frear o seu chamado. Quando você enxergar as coisas espiritualmente, você não vai enxergar as coisas como um carnal mundano enxerga. Você vai conseguir ver que Deus está andando nos seus passos. Você vai ver que Ele está levando você rumo a uma direção só, a Canaã celestial. Quando você estiver assim no escuro, o Senhor é a luz, e é Ele a única luz desse mundo. 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 É Ele. É Ele que abre os olhos espirituais. É Ele que transforma o seu temperamento. É Ele que tira você da carnalidade. É Ele que tira você da promiscuidade. É Ele que te transforma, que te muda. É Ele que vai conseguir dar esperança, paz para você. Esperança, paz não se encontra no mundo, não se encontra no dinheiro, não se encontra nas coisas. Esperança e paz você só encontra em Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai voltar de novo e vai pegar essas pessoas com essa identidade espiritual, com essa visão, com esse olhar, com esse caráter, e vai levar com Ele para o céu. Essa é a esperança do escolhido. Se essa é a sua esperança, se essa é a sua esperança, se manifeste agora. Aplauda ao Rei. Se manifeste agora. Se manifeste agora. Se essa é a sua esperança, 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 essa é a sua esperança. Então diga: Maranata! Ora vem, Senhor! Maranata! Os que estão clamando, os que estão gritando Maranata, estão com suas vidas pegando fogo, querendo falar do amor de Deus. Não estão soberbos espirituais, não estão parados, não estão igual parasitas. Não fica vindo às reuniões só para sugar, vem para entregar. Ele tem um comportamento diferente, quem tem essa identidade, queridos. E para esses Deus vai revelar. Deus vai revelar. Ezequiel profetizou, falou como é que estava Israel naquele tempo. Falou que estava como um vale de ossos secos. Falou que estava do jeito que está hoje, queridos. Responda-me aqui uma coisa. Olha aqui para mim. Como nosso Pai fala, olhe dentro dos meus olhos. Olhe dentro dos meus olhos. Se não fosse a graça de Jesus,
o Senhor não já teria fulminado esse mundo? Está diferente de Sodoma e Gomorra? O quanto é que nós precisamos dessa graça, queridos? O quanto nós precisamos dessa esperança? Para onde você está indo? Qual é a sua esperança? Qual é a sua maior esperança? É comprar um carro, uma casa? É casar? Todas essas coisas vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Essa esperança não pode acabar e cessar na sua vida, porque é ela que vai transformar, ela que vai fazer esse carro andar, queridos. O seu carro está emperrado, o carro da sua vida espiritual está emperrado, porque você está com seus olhões carnais abertos, e a sua vida carnal também está funcionando. Para de funcionar. Para esse carro, fecha seus olhos e abra seus olhos espirituais. Receba a direção, a visão que Deus tem para você. Ele quer levar você a andar na direção certa, no caminho certo, rumo a essa esperança. Ezequiel profetizou e o vale de ossos secos foi transformado. Deus quer levantar Ezequiéis aqui em Palmas, queridos. É você. É você. É você. Olha para o seu irmão e fala: é você. Fala para ele sério, meu irmão. Fala sério. Ezequiel! Foi assim não que eu falei. Sacode para ele aí e fala: Ezequiel! É você! Deus te escolheu. Deus te escolheu. Escolheu você para pregar. Escolheu você para ser um atalaia. Escolheu você para ser usado por Deus. É você, Ezequiel, é você. Está sobre ti, Ezequiel. Como será o arrebatamento? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Nossa, essa parte agora é dura. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. É o Miguel aí, ó. É o Miguel. Deus acabou de falar isso aqui para mim. O arcanjo Miguel só apareceu em alguns eventos especiais. Vai ser ele aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque, olha Lucas 17, 24. Olha o que está escrito. Porque como um relâmpago, lembrei da música. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. A música é aquela antiquíssima. Só os batistão que sabem essa aqui. Como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho. Olha. Agora olha só. Lucas, capítulo 17, continua. Do versículo 26 a 30. Olha o que diz aí. Olha o que diz aí. Pega essa. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Continua. Outra situação comparada. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam,
compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Como é que você está? Você se enquadra nessa turma aí? Que estão comendo, bebendo, casando, plantando, vivendo. Imagine a cena terrível das pessoas desaparecendo, queridos. Agora nós vamos falar como mesmo vai ser. Jesus falou que ia ser igualzinho foi em Sodoma, igual foi em Noé. O papel da igreja hoje é o mesmo papel de Noé, de avisar do mesmo jeito que Noé avisou, da arca. A arca agora é Jesus. E se você não entrar nessa arca, você vai ficar do lado de fora. E dessa vez está profetizado em Apocalipse: o final não é com água, é com fogo. No mesmo capítulo 17 de Lucas, de 31 a 36 diz: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Nossa, Jesus é top, meu Deus, olha isso aqui. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Você tem noção de como é que vai ser isso aí? Você imagina como é que vai ficar os aviões que tem um escolhido como piloto? Você imagina como é que vai ficar os trens que tem os seus maquinistas como escolhido? Imagina se alguém desaparecer do seu lado. Se eu fosse você, eu estava dizendo: está amarrado, está repreendido. Ninguém vai desaparecer do meu lado, não. Eu vou desaparecer. Quem vai desaparecer sou eu. Sou eu. Ele veio buscar. Sou eu sou a igreja. Ninguém vai desaparecer para eu ver, não. Eu não quero ver essa cena, não. Quem que quer ver essa cena? Você quer ver alguém desaparecendo do seu lado? Você quer ver alguém sumindo de repente? Imagina os carros em alta velocidade que tem um escolhido no volante. Queridos, vai ser um caos total. A palavra de Deus profetiza isso e fala que isso realmente vai acontecer. Nesse dia vai acontecer desse jeito. Há quem diga que vai ser num piscar de olhos o arrebatamento, né? Não vai ser num piscar de olhos. No piscar de olhos vai ser a transformação. Um texto que eu achei tremendo colocar para falar para vocês hoje foi a questão da transformação. Num piscar de olhos, você que não tem perna vai ter perna. Glória a Deus. Você que estava com uma enfermidade não vai ter mais. Você que era cego vai passar a enxergar. Num piscar de olhos, o Senhor vai pegar o seu corpo corruptível e transformar num corpo incorruptível. Sabe por quê? Porque no céu não entra incorruptibilidade. Não entra. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53. E Jesus quando estava falando das coisas que estavam prestes a acontecer,
e que viriam a acontecer, que anunciariam que seriam os sinais, eu imagino como é que estava o coração dos discípulos. Eu imagino que eles estavam ansiosos. Eu imagino que eles estavam querendo saber como é que ia ser isso. Rumores, terremotos. Diante de tanta coisa que tem acontecido nesse mundo, queridos, nesses últimos tempos, existe uma pressão psicológica acontecendo também na educação. O mundo também está decaindo intelectualmente. As crianças não podem mais ouvir falar de Deus em suas escolas. Em alguns países isso já está decretado. Por quê? Por causa da lei da religião, da liberdade religiosa. Não se pode falar de Deus, sabe por quê? Porque tem Deus, tem outras coisas, então não pode se falar. Se falar dele, tem que falar de todos. Então, para não falar de todos, não fala de ninguém. A criança, hoje, ela tem, na verdade, total direito, até mesmo de ver sobre seu gênero. Essa educação já está implantada nas escolas. E há quem diga que quem fala contra isso é homofóbico. Enquanto o mundo decai intelectualmente rumo ao caos, nós como igreja estamos fazendo o quê? Deus quer te levantar, Atalaia. Deus quer te levantar, Ezequiel. Olha só. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então, olha que tremendo, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. O que você está fazendo não é vão. Deus está olhando para tudo que você está fazendo. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Não tem nada que você possa fazer que seja escondido dos olhos do Pai. Se você anda fazendo coisa escondida, para, meu irmão, porque é bobeira. Não tem nada que você possa fazer que seja escondido. Não tem nada que você possa fazer que é escondido dos olhos do Mestre. O Senhor vai transformar nosso corpo num piscar de olhos nesse dia. Olha que tremendo isso, queridos. Você pensa o que é largar esse corpo carnal para trás? Isso vai acontecer com os mortos também. Ele sempre faz referência aos mortos. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E eles já vão vir com corpo incorruptível.
Você imagina que cena do Steven Spielberg é uma coisa dessa? Imagina. Você consegue imaginar isso? Os mortos saindo das covas. Como é que vai ser isso? Eu não quero ver, porque eu vou desaparecer. Oh, mas eu imagino, viu? Eu fico imaginando. Ouçam isso. A morte não tem vitória para os que estão aguardando a segunda vinda, queridos. Não há morte. Não há morte. Aqui a palavra de Deus está dizendo aqui, a força da morte é o pecado, é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu sacrifício na cruz me lavou. O seu sacrifício na cruz me limpou, me chamou, me curou, me sarou, me colocou de pé e me encheu com o Espírito Santo. Ele te colocou de pé. E Ele te encheu com o Espírito dEle para poder ser um escolhido nessa geração, anunciando essa segunda vinda a todos. Queridos, estamos perto, estamos chegando, estamos no tempo do fim. As coisas já estão se cumprindo, a palavra de Deus já está se cumprindo. E você está com seus olhos abertos ou com seus olhos fechados? Feche agora seus olhos. Feche agora seus olhos, por favor. Por favor. Feche seus olhos. Eu quero profetizar. E essa é para o diabo ouvir. O seu dia está chegando. Suas horas estão contadas. Jesus Cristo vai voltar e dará cabo das suas obras de uma vez por todas, maligno. Seus dias estão contados, Satanás. Seus dias estão contados. O meu Jesus vai voltar e vai levar uma igreja santa, apostólica, cheia do Espírito Santo. Deus faz uma obra de transformação nos corações que estão arrependidos. O que nos muda é um coração arrependido. O que abre a porta para o trabalhar do Espírito em nossas vidas é um coração arrependido. É um coração que se arrepende. Eu quero te dar a oportunidade agora de se arrepender. Se arrependa agora. Se arrependa agora. Se arrependa agora. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa daquilo que você, como você estava indo, do jeito que você estava indo. Se arrependa das coisas, das práticas. Se arrependa de alguma coisa, para que a obra do Espírito passe em você e te limpe, e te lave e te salve dessa geração perversa. Faça agora a sua oração. Faça uma oração. Diga para o Pai que você se arrepende, que você não quer ficar como você está. Diga para Ele. Diga para Ele que você quer mudança, que você não quer ser igual. Você quer uma identidade. Você quer uma identidade espiritual. Se coloque em pé no seu lugar.
quero convidar os meus queridos dos 5 ministérios. E você vai receber uma oração especial agora. Eu quero ativar você para ser um Ezequiel nessa geração. Um escolhido do Pai para receber a revelação do dia e a hora que o Senhor virá. E você vai ser ativado agora, ativado espiritualmente. E não tem nada que vai desviar a sua atenção, nada que vai desviar a sua atenção. Saia do seu lugar, venha até a frente. Receba essa oração. Reclamação.